Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje o nosso tema será sobre o poder e a democracia, ao qual nós estaremos debatendo sobre as influências do poder ao longo da história e as condições democráticas também ao longo da história. Bom pessoal, o nosso primeiro assunto aqui nós vamos falar exatamente sobre a condição da palavra política. A palavra política ela tem diversos sentidos, tá? Mas ela está mais relacionada à condição da antiga polis grega, que significa cidade. Tá? O debate do bem público, as discussões que acabavam ocorrendo, tudo isso vai levar às relações de poder. Essas relações de poder, pessoal, elas vão trazer como consequência a capacidade de ação do homem frente àquilo que tem um significado para ele, aquilo que tem importância para ele. Então, os indivíduos, ao se relacionarem em grupos, passam a exercer um papel aí importante para a modificação do meio que ele está vivendo. Que modificação é esta? Modificação no sentido, obviamente, da organização, da questão econômica. Então, tudo isso nós podemos pensar aí como a questão de relação de poder. E nesta relação, nós vamos ter, obviamente, aquele que mais se destaca, né? Porém, aquele que mais se destaca, ele vai exercer uma força, mas não uma força física, tá? Nós temos de pensar que a força é a capacidade do seu comportamento em relação ao outro. Que comportamento é este? Um comportamento de papel de liderança, tá? Então, nós vamos ter aí o poder sendo exercido desta forma. Na Idade Média, nós temos de pensar que o poder, ele em certa medida era simbólico, porque os senhores feudais, chamados senhores feudais, em seus senhorios vão ter este poder, ao passo que os reis, que eram os monarcas que teoricamente deveriam comandar, eles não possuíam tanto poder assim. Então você tem a figura do rei sendo respeitada, né? Essa figura sendo respeitada como uma condição simbólica de nação, porém os senhorios feudais eles tinham muito mais poder, porque eram a partir desses senhorios que nós vamos ter aí as produções chamadas produções agrícolas, que eram responsáveis economicamente para manter a vida social da Europa no período feudal medieval. Bom, em relação à democracia, nós sabemos que a palavra democracia significa poder do povo. Este poder vem da onde, pessoal? Vem também como aprendizado lá dos gregos. Só que o poder na Grécia Antiga ele era conhecido como um tipo de democracia direta, ao qual os cidadãos livres eles poderiam aí participar na ágora, a grande praça pública, e em assembleias, conhecido como eclésia, ao qual eles poderiam deliberar sobre assuntos do seu cotidiano. Por isso, democracia direta. A nossa democracia ela é representativa, ou seja, indireta. Atualmente, nós escolhemos pessoas para nos representar dentro de um congresso, um parlamento, nos cargos executivos pelo Brasil. Só que vale lembrar que, ao escolhermos alguém para nos representar, não significa que devemos deixar de lado a nossa participação política. A nossa participação é fundamental. Quando participamos, estamos aí colocando em prática, agindo como cidadãos pelo bem da nossa comunidade, pelo bem da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Bom, pessoal, além disso, nós temos algumas características da democracia. A democracia, ela se caracteriza, pela eleição, pela alternância do poder, tá? Nós vamos ter dentro da democracia os direitos e os deveres. Esses direitos e deveres, eles devem ser compreendidos a todos os cidadãos, tá? Então nós vamos ter direitos civis e sociais e nós vamos ter os deveres como as nossas obrigações. Os nossos direitos civis e sociais, eles estão relacionados à condição do emprego, à moradia, à saúde, à segurança, à educação, à justiça, e nós vamos ter os nossos deveres, como a contribuição com impostos, a própria participação política, a escolha dos nossos representantes e estarmos aí ativamente praticando a nossa cidadania. Bom, além disso, nós também podemos levar em conta as reflexões dentro do aspecto democrático. Será que vivemos uma democracia de fato? Ou será que esta democracia
é questionável. Nós temos de partir do pressuposto de que a democracia ela deve ser basicamente dividida em duas partes, em democracia formal e democracia substancial. A democracia formal, ela consiste aí nas instâncias políticas, como, por exemplo, a presidência da República, os tribunais de justiça, o nosso Congresso Nacional. Tá? Além disso, nós podemos ter também como característica aí a questão da nossa própria Constituição, os nossos direitos previstos nessa Constituição, as nossas obrigações, que são os nossos deveres. Agora, na forma substancial, nós temos de pensar que será que tudo isso que é previsto dentro da nossa Constituição está acontecendo na prática? Será que, de acordo com a Constituição, todo brasileiro tem de ter lá o direito ao emprego? Mas será que todo brasileiro tem de fato este direito? Todo brasileiro tem o direito de livre expressão, liberdade de pensamento, direito de ir e vir. Será que na sua forma substancial a democracia está funcionando assim? Então, esses tipos de democracias, eles servem para refletirmos se de fato estamos vivendo os valores democráticos previstos lá desde a época das ideias iluministas, né, como conceito filosófico, o sufrágio universal, as liberdades individuais. Então nós temos aí como reflexão a democracia formal e a democracia substancial. Além disso, pessoal, nós sabemos que a democracia hoje ela vai muito além das reflexões dos debates políticos pela TV, pelo rádio ou presencialmente, né, nas nossas relações sociais. A democracia ela está presente hoje de forma virtual, na internet, nas redes sociais. Então as pessoas cada vez mais estão se inteirando sobre o debate político. Isso é muito importante. O ruim é quando as pessoas elas passam a acreditar, talvez, em mecanismos que não contribuem para a democracia, como as chamadas fake news. Então, para nós conseguirmos resgatar de fato os valores, colocarmos em prática os valores democráticos, nós temos de combater tudo aquilo que possa vir a ferir a democracia. A nossa aula de hoje é sobre este assunto. Nas próximas aulas nós estaremos debatendo aí sobre a questão do totalitarismo, que é uma prática política que vem a ferir a democracia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.